qual característica tinha José que o fez sair de uma família humilde e se tornar uma das maiores autoridades que o Egito já viu? Nessa série dos segredos bíblicos para a prosperidade, hoje eu trago para vocês o terceiro segredo bíblico que se encontra em Gênesis, na história de José. Eu já revelei para vocês o primeiro segredo bíblico que está lá na história da Torre de Babel, onde a gente viu que a unidade, diferente da união, é imprescindível para um povo prosperar. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar ele linkado aqui em cima, corre e assiste. E também o segundo vídeo onde eu trago a história de Abraão. Por que Abraão enriquecia? Porque Abraão era obediente e toda a história se desenrola em torno disso. Então, o vídeo de Abraão você também pode clicar e assistir aqui. Mas e José? Quem era José? E que característica ele tinha tão impressa no seu DNA que o fez se tornar um governante, menor apenas que o faraó no seu trono? A história de José começa em Gênesis 37, onde ele e sua família moravam apacentando um rebanho. E ele era o filho preferido do seu pai Israel. Isso, claro, que gerava ciúmes entre os seus irmãos, mas até que um dia José começou a ter sonhos que ele contava para os seus irmãos, onde os seus irmãos estavam se curvando diante dele, e isso deixou os irmãos dele enfurecidos. Não demorou muito para os seus irmãos armarem uma emboscada para se livrar de José. Primeiro queriam matá-lo, depois decidiram jogar ele num buraco e deixar ele lá, até que por fim resolveram vender José como escravo. Seu pai achou que José tinha morrido, ficou inconsolável, mas nisso José foi comprado por um oficial do faraó, Potifar, que era comandante do exército. Aqui em Gênesis 39, no versículo 2 diz: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Tudo que José fazia, tudo que José botava a mão, prosperava. José então ganhou a confiança do seu senhor Potifar e ele cuidava de absolutamente tudo na casa, a ponto de que o seu senhor só precisava se preocupar com o pão que ele tinha que comer. José, ele gerenciava todos os bens, gerenciava tudo nos mínimos detalhes. E era de tanta confiança que tudo ele podia fazer. Não havia na casa ninguém maior que ele. Mas José, um homem bonito, bem apresentável, obviamente estava chamando a atenção da esposa de Potifar, que começou a insistir chamando José para o pecado. Vem, José, se deita comigo, vem, José. José, indignado, ele ficava fugindo dela e ele falava: eu não vou ser desleal ao meu senhor que tudo me confiou e muito menos pecar contra o meu Deus. Até que um dia não tinha ninguém na casa, nenhum dos servos. A esposa de Potifar foi lá, tentou agarrar José, que tentou fugir, só que nisso o manto dele ficou nas mãos dela. Na hora que ela se viu rejeitada, ela saiu correndo e gritando, chamando algum servo, dizendo que José tinha tentado se deitar com ela. Obviamente, a hora que essa história chegou no ouvido de Potifar, ele ficou indignado e mandou José para a prisão. Simplesmente escorraçou José da casa e colocou ele preso. E agora, mais uma vez, José encontrou favor aos olhos do carcereiro, que viu que Deus era com José e confiou a ele todo o gerenciamento daquela prisão. José era responsável por tudo e por todos, a ponto que ele tinha a chave que ninguém supervisionava ele. E agora? Agora que a gente já viu uma parte da história de José, você conseguiria me dizer qual é o terceiro segredo bíblico para a prosperidade? Essa característica tão proeminente em José, que o fazia ter favor dos seus senhores e ganhar uma confiança tão grande que ele sempre estava no topo de tudo? O terceiro segredo bíblico para a prosperidade é a excelência. José tinha excelência em tudo o que ele fazia. José, na casa de Potifar, gerenciava todos os bens dele, cuidava de todos os negócios, cuidava de todos os interesses do seu chefe e era o maior dentro daquela casa, apenas abaixo de Potifar. Ele fazia tudo com tanta excelência que o seu patrão não tinha que se preocupar com absolutamente nada.
Inclusive era tão leal que não quis deitar com a esposa do seu chefe e trair a confiança dele. Mas tudo que ele fazia com excelência, ele fazia o melhor. Quando ele chegou na prisão, ele cuidava de absolutamente tudo que estava ali dentro. Não era supervisionado. Tinha livre passe para fazer, para ir e vir, sendo um preso. E olha que interessante. Todas as circunstâncias de José não eram favoráveis. José foi escorraçado pelos seus irmãos, quase morto, vendido como escravo. Ainda assim, numa posição humilhante de serviçal, ele deu o seu melhor. A sua excelência o fez entrar na confiança do seu Senhor e ter um lugar de liberdade na casa dele. Assim, quando ele chegou na cadeia, ele também, com a sua excelência no que fazia, não precisava ser supervisionado. E a excelência no trabalho das suas mãos o colocou como o mais alto daquele sistema penitenciário. A história de José obviamente não para por aí. Ele começa a interpretar sonhos do faraó, até que o faraó o chama para governar o Egito junto dele e o coloca como o maior, apenas menor, diante do seu trono. O faraó viu que José tinha excelência, sabedoria e o Espírito de Deus, por isso confiou a ele um cargo tão grande. E José obviamente trouxe a excelência mais uma vez no governo do Egito. Durante os 7 anos de abundância, ele guardou e acumulou todos os grãos para que nos 7 anos de escassez, todo o reino egípcio tivesse comida em abundância. E era tanta fartura que todos na região vinham comprar alimento deles. José saiu de uma situação de desgraça, de desfavor, para uma situação de honra. Mas ele se portou da mesma forma na situação de desfavor, como na situação de honra. Como você tem se portado diante das suas situações? Será que a sua situação ela é semelhante à situação de José? Vendido como escravo, escorraçado, jogado na cadeia? E mediante a todas essas situações desfavoráveis, qual tem sido o seu comportamento? A murmuração? Você não dá o seu melhor? Deixa a preguiça tomar conta? Reclama? José não prosperou reclamando. José prosperou sendo excelente em tudo que ele fazia, apesar da sua situação ser a pior de todas as situações. A excelência na nossa vida, ela começa com a gente mesmo. Ela começa com a gente cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa alma, cuidando do nosso espírito, buscando a excelência no nosso físico e na nossa saúde, buscando a excelência do nosso intelecto, do nosso conhecimento, buscando a excelência do nosso relacionamento com Deus. E aí a nossa excelência transborda na nossa vida social, nas nossas amizades, no nosso ambiente de trabalho, onde independente se a gente gosta ou não do nosso chefe, se a gente se sente reconhecido ou não, se a gente gosta ou não do nosso colega, a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai fazer o nosso melhor. Porque a excelência gera frutos e o resultado da excelência é a prosperidade. Aquilo que você planta, você colhe. Plante excelência e veja quais serão os frutos na sua vida. José não olhou as circunstâncias, porque as atitudes dele independiam do cenário, do lugar, das pessoas. O que ele tinha para dar, ele dava, e ele só tinha excelência dentro dele. O que você tem oferecido para si mesmo e para os outros no dia de hoje? Se você quer a prosperidade na sua vida, busque excelência. Unidade, obediência e excelência. Os 3 segredos bíblicos para a prosperidade que eu apresentei para vocês aqui. Eu já praticamente terminei esse vídeo sem me apresentar, sem dar as boas-vindas para vocês, mas nunca é tarde. Oi gente, meu nome é Ariela Amaral, eu ensino vocês a verdadeira prosperidade, como dominar as suas finanças para ter uma vida próspera. Se você é novo por aqui, se inscreve no meu canal, me siga lá no Instagram, Ariela Amaral Oficial, dê um like nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Um super beijo!